amados irmãos, mais uma vez com grande alegria. Grande alegria por conta de que Deus é maravilhoso. A todo momento Deus fala no nosso coração. E creio que Deus está falando também no seu coração a cada vídeo que eu venho estar lançando. E tenho certeza que Deus falará profundamente no coração de vocês. Meus amados irmãos, hoje nós vamos para a segunda parte do que João Batista estava falando para o povo fazer. E o povo ali pensava quem era João Batista. Mas, meus amados irmãos, João Batista sempre deixou bem claro quem ele era e quem viria após ele. E, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, só vitória, que a cada dia vocês venham aí crescer no Espírito, que vocês vão crescer nessa caminhada com Cristo. Deus abençoe tua casa, tua família, tá bom? E tudo que vocês venham fazer venha prosperar e crescer. Meus amados irmãos, também peço para que vocês venham aí curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreverem no canal ainda que não é inscrito, para que pessoas possam aí se interessar mais e mais na palavra do Senhor e venham ouvir mais e mais a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão necessitadas em ouvir a palavra de Deus? Então faça isso, seja um canal de bênção na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E no verso 15 eu li que o povo ali estava achando que João Batista era o Messias, estavam perguntando uns aos outros, será que ele é o Messias? E vamos ler hoje do verso 16 ao verso 20, que vamos concluir aí essa segunda parte. E no verso 16 diz assim: Mas João disse a todos, eu batizo com água, mas está chegando alguém mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correntes das sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. 17. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Isso daqui, meus amados irmãos, eu já tinha falado em 2 vídeos anteriores, que Jesus irá fazer isso no fim dos tempos. Queimará, pegará a palha e o trigo junto, mas separará os dois. E o trigo ele colocará no seu celeiro ou no seu depósito e queimará a palha. Botará à sua esquerda e queimará ela, botará ela no fogo eterno, e ali jamais esse fogo a apagará. Isso é importante. É como eu disse, tem muitos pastores, falsos profetas, melhor dizendo, que falam que é pastor, levando doutrinas, levando palavras falsas, que não se condiz com a palavra do Senhor, que falam ideologias contra os princípios e valores que o Senhor nos colocou. Se está escrito que é abominável aos olhos do Senhor você adulterar, você matar, você roubar, você se prostituir, você ser homossexual, e aí diversas outras coisas, isso daqui Deus ele vai botar na balança, e você vai ser como a palha, que vai ser lançada no fogo, e nunca mais vai sair de lá, e esse fogo nunca mais será apagado. Pastor que prega falsa a religião, que prega falsa a palavra do Senhor, que adultera dentro da igreja, que faz muitas outras coisas, aqui João já disse, esse daí vai ser jogado no fogo e nunca mais esse fogo vai se apagar. Sempre vai estar se queimando, 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 e não haverá mais perdão para ele. Depois que está morto, meus amados irmãos, não há salvação. Ou você morre na salvação, ou você morre sem a salvação. Aí é com você, tá bom, pastores e pastores? Ou qualquer área que você venha estar trabalhando na casa do Senhor. Tome cuidado com o que você fala, com o que você prega e com o que você vive.
Porque talvez você pregue uma coisa, mas não viva aquilo que você prega. Então tome muito cuidado. Você tem que pregar aquilo e viver aquilo. Ou você prega o bem e vive o bem, ou você prega o mal e vive o mal. Porque não tem como você pregar o mal e viver o bem. Porque mesmo assim vai estar de acordo com a palavra. A palavra do homem de Deus assim ensina ou não? O que provém dele é do maligno. Tá bom, meus amados irmãos? No verso 17, no verso 18 diz assim: João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e a palavra a eles para que mudassem de vida. Olha o que João falava. De muitas formas, ele anunciava a boa palavra do Senhor, para que eles viessem a entender que a palavra de Deus é uma só. O reino de Deus é um só. E que todos eles estavam perdidos na palavra. E que se eles estivessem perdidos, eram para eles se encontrarem. Quem era para eles se encontrar nesse caminho? A palavra de Deus. O arrependimento que ele procurava, que ele estava lançando. A palavra de arrependimento. Mas e o caminho? O caminho ele falou, vai vir um após mim. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo com fogo. É ele que vocês têm que seguir, ele é o caminho. E é assim que nós devemos. Tá bom, meus amados irmãos? No 19 diz assim: Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas. Meus amados irmãos, se lembra no primeiro vídeo que eu tinha falado sobre o Herodes e o pecado que ele tinha feito? E assim ele se casou com a própria cunhada, mesmo o irmão estando vivo. Meus amados irmãos, aqui você tem toda a autoridade. Aqui ele mostra que ele tinha toda a autoridade para falar contra. E você aqui não está acusando ninguém, você está mostrando aquilo que Deus tem te falado. Tá bom? Não fala assim, mas você está me acusando. Você não pode acusar ninguém. Hoje em dia tá assim, né? Hoje em dia a gente não pode falar aquilo que Deus manda aqui. Os outros estão falando, mas você está me julgando. Você está me julgando que você está fazendo isso. Tudo é julgamento. Não. Partindo do princípio que Deus mandou você fazer ou falar, você tem que falar assim, você tem autoridade. E não vai nessa, eu estou com medo de julgar a pessoa, eu estou com medo de falar porque vão pensar isso de mim. Não, aquele tinha toda a autoridade para falar contra esse povo, para falar contra esse governador. E você tem autoridade. Se Deus mandou você falar, fale. Porque você é autoridade. Você é autoridade aqui. Porque você é um homem digno do Senhor. Você é um homem usado pelo Senhor. Você é uma mulher usada pelo Senhor. Fale, porque você não está acusando ninguém, você não está julgando ninguém. Você simplesmente está falando aquilo que Deus determina você falar. Se a pessoa está fazendo besteira, faça que ela está fazendo besteira. A pessoa está errada, mas deixa ela errada. Não, não. Você não pode fazer isso. Se você é homem ou uma mulher de Deus, você tem que falar, não, você está errado. Deus manda falar isso. E você tem autoridade aqui, ó. Ele tinha autoridade, ele falava contra um governador. Um homem que mandava em toda uma região. Ele falava contra ele, sem medo. Porque sabia que a maior autoridade não era naquele homem. A maior autoridade estava nos céus. Era Deus falando. Então hoje você está com medo de falar sobre o que Deus tem para falar sobre a vida dessa pessoa, falar sobre o pecado dessa pessoa. Você está sendo enganado por você mesmo, porque a palavra diz que você tem toda a autoridade. Jesus mesmo vai chegar, nós vamos ler mais à frente, que ele dá toda a autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E nós não seremos afetados. Se você hoje tem autoridade, exerça a tua autoridade, não tenha medo. Não seja aí um crente covarde, porque Deus não gosta de covardes. Deus gosta de homens e mulheres com posição. Uma posição de quê? Eu vou fazer aquilo que Deus determina eu fazer. Se ele mandou eu falar, eu vou falar. Porque aqui Herodes não só fez um pecadinho, não só fez um pecado, ele fez diversos pecados. E aqui ele teve a autoridade de chegar e falar, sem medo.
Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 20, para concluir o vídeo, diz assim: então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou o João na cadeia. Olha só. João, ele sabia que ele, ao falar aquelas coisas contra aquele rei, ele poderia muito bem ir para o cárcere. Mas ele falou assim: não, eu sou a autoridade aqui. Deus manda eu falar e eu vou falar. Eu sou um homem de Deus. E não adianta o povo vir falar que eu não sou. Eu não vou ser covarde, eu vou falar. Por mais que eu vou para o cárcere, por mais que eu morra, eu vou falar porque quem me mandou não foi nenhum homem. Quem me mandou foi Deus. E se Ele mandou eu falar, eu vou falar. E é isso que você tem que ser hoje. Ah, eu vou para a cadeia, eu vou morrer. Meu Deus, quantas pessoas depois da morte de Jesus Cristo, aí, indo para a prisão, o povo falando, os soldados falando, os governadores falando, renuncia ao seu Deus, senão você morre. Eles não renunciavam. Iam lá para o Coliseu para ser comido ali pelos leões. Iam ser martirizados. Pedro aí, a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram decapitados. O próprio Paulo foi decapitado, preso. Anos e anos dentro da cadeia. E ali ele nunca renunciou. E hoje, esse povo que fala que é de Deus, fala: não, eu não posso falar isso porque eu vou ser apedrejado, eu vou ser cancelado na internet, eu vou ser cancelado na igreja, eu vou ser cancelado com os meus amigos. Eles se importam mais com os amigos do que propriamente com Deus. Meus amados irmãos, que evangelho é esse que vocês vivem? Vocês têm que viver o evangelho, aquilo que a palavra de Deus diz. Está pecando? Fala que está pecando. Se tu propriamente está pecando, se arrepende dos seus pecados. Vai, se ajoelha. Fale com Deus. Meu Deus, eu errei novamente. Eu quantas vezes pequei contra Deus e cheguei e falei: se tira o meu coração, Deus, eu não sou digno nem de me ajoelhar na tua presença porque eu sou imundo. Mas a tua palavra diz que eu tenho que me ajoelhar. Mas pela tua palavra eu vou me ajoelhar. Mas por eu ser eu mesmo não ia me ajoelhar. Porque eu sou podre. Mas pela graça de Jesus Cristo eu posso hoje levar a palavra do Senhor. E hoje eu não me das palavras não. Achando que eu vou ser cancelado na internet. Que todo mundo vai ser contra mim. Que vão me cancelar, que vão ser contra mim. Eu não estou nem aí, meus amados irmãos. Eu não estou nem aí. O meu negócio é levar o Evangelho de Cristo. Se eu estou levando aquilo que Deus mandou eu levar, eu vou levar. E assim você hoje também faça isso. Tá bom, meus amados irmãos? Porque bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação cujo Deus é o Senhor é a nação que fala a verdade. Fala aquilo que Deus tem para falar. E eu creio que Deus irá transformar o nosso país. Tá bom, meus amados irmãos? Fique na paz, só vitória.